Senador, agora tem um outro ponto, que inclusive outro dia mencionei o nome do senhor aqui, com relação à CPI do crime organizado, que também deve começar a andar, né, no Senado. E resgatei a fala do senhor e da sua filha, querida Maguinha, né, que inclusive preciso combinar com a Maguinha para voltar à programação da Ouro Verde, que é muito querida aqui, quando o senhor trabalhou como poucos e teve a vida, né, a vida toda transformada por conta do trabalho do senhor na CPI do narcotráfico. E é importante a gente resgatar nessa linha do tempo esse trabalho do senhor ainda na condição de deputado federal, né, lá no final dos anos 1990, e mencionei... Ah, caiu a sala? Ah, já deve voltar, já deve voltar. Porque, só para contextualizar para a audiência, o senador Magno Malta, na condição de deputado, ele foi relator da CPI do narcotráfico, que poderia ter colocado uma pá de cal em tudo que nós estamos vivendo no Brasil hoje, com relação ao crime organizado, com relação ao narco-estado que já vivemos no Brasil, infelizmente. Não dá também para tentar tapar o sol com a peneira. E nós temos agora a instalação da CPI do crime organizado no Senado. Senador, obrigado por ter voltado. Eu falava da sua atuação na CPI do narcotráfico, que poderia ter colocado uma pá de cal em tudo o que nós estamos vivendo no Brasil hoje com relação ao crime organizado. E agora tem a notícia da instalação da CPI do crime organizado no Senado. E aí mencionei o nome do senhor e o seu trabalho, como a vida do senhor e de sua família foi afetada naquele momento em função da coragem e da disposição de contar a verdade, de relatar a verdade ali no final dos anos 1990. Qual a expectativa que a gente pode criar sobre uma CPI do crime organizado hoje, 20 anos, quase 30 anos depois? Foi criada assim, eu tenho minha preocupação, porque se você vai investigar o crime organizado, você tem um crime organizado muito à flor da pele no Brasil. E, inclusive, o nosso líder da minoria, não sei, o Flávio Bolsonaro, que é nosso presidente da Comissão de Segurança Pública no Senado, indicou meu nome para a relatoria. Agora, eu tenho os meus receios, o presidente da CPI, que automaticamente será Alessandro de Sergipe, pediu essa CPI do crime organizado. Eu não sei qual é a intenção. Eu só sei que o crime organizado, ele passa por Marcola, né? Ele passa pelo Comando Vermelho, ele passa por Lewandowski, ele passa pela soltura de criminosos de presídios de segurança máxima. Se for para investigar, convocar o Marcola, tirar ele do presídio, trazer para ouvir o cara, convocar o Marcinho VP, convocar o Fernandinho Beiramar, que faz um comando, e aliás, Fernandinho Beiramar, eu investigo desde a CPI do narcotráfico. Se eu for começar por aí, para a gente poder puxar a relação deles com o governo, com os governos, saber quem são os facilitadores da vida do crime organizado no Brasil, né? Se nos governos anteriores, do Temer, de Fernando Henrique Cardoso, do próprio Jair Bolsonaro, que ação que eles tiveram, se houve repressão, se não houve, investigar o crime organizado de verdade, né? Aí eu topo, não tem problema. Investigar as armas contrabandeadas que sobem no morro, investigar o CPX, investigar isso tudo. Aí eu topo. Eu estou dentro porque o Brasil precisa pegar os magnatas que financiam a maconha que vem do Paraguai, que é um tipo de investimento que as pessoas fazem. Pegam dinheiro sujo, dinheiro vivo em papel, e eles investem. Eles investem tantos milhões em maconha. Os caminhões vêm do Paraguai, cocaína vem e depois ele recebe o lucro dele do investimento, do dinheiro sujo, muitas vezes escoado da política, de emendas parlamentares. Se for para entrar aí, sabe, tô dentro, irmão, tô dentro. Eu não nasci para semente e quem nasceu para João Batista não tem medo de perder o pescoço. Agora, se for para ser uma CPI frouxa, simplesmente eleitoral, não conte comigo, não. Ou para dizer que não tem nenhum problema nesse sentido, ou que não há envolvimento do Estado, né, que não há aparelhamento do crime organizado em todas as estruturas do Estado, né, senador? É muito ruim para o presidente que vai assumir a CPI. Se ele fala um negócio desse, parece que ele faz parte, né? Então, assim, eu não acho que ele vai falar isso aí, não. Agora, eu quero saber, tem uma palavra que a gente fala que o cara precisa ter para entrar, fazer um negócio desse, né? Eu não vou usar a palavra aqui. Começa com C, mas eu não assim... Exato. Tem que ter roxo, né?
não pode temer nada, não, ir para dentro, sim. E eu estou dentro, assim, o Flávio me indicou, e eu colocarei para o presidente que for assumir e dizer o seguinte: estou dentro com você se nós começarmos a investigação por aqui. Nós temos uma Polícia Federal que é séria e está mostrando que é séria. Sabe por quê? Porque se a Polícia Federal tivesse toda contaminada, ela não teria feito essa operação do INSS já dentro do governo do Lula. Prova que tem agentes e tem delegados que estão insatisfeitos com tudo isso, embora tenha uma parte da Polícia Federal que se comprometeu com Alexandre de Moraes, que virou uma Gestapo, mas isso não alega a Polícia Federal como um todo. Ela arrastou a Polícia Federal para dentro de uma vala onde a polícia gloriosa não deveria estar. Eles estão fazendo operações, quando Jacques Wagner disse: não, mas isso quem foi o nosso governo e a CGU. Negativo. Quem jogou isso ao vento e na rua foi o Metrópolis, não foram vocês. Se dependesse de vocês, estaria escondido, não é verdade? Então a Polícia Federal tem feito operações mesmo dentro desse governo, para provar que a Polícia Federal é a Polícia Federal. Então nós temos que fazer uma assessoria com a Polícia Federal, e eu conheço, porque as pessoas que me assessoraram na CPI do narcotráfico estão em atividade. Ministério Público Federal conheço também, porque todos estão em atividades que poderão ser trazidos para fazer uma grande, importante assessoria para aí nós começarmos com dados da Polícia Federal na nossa mão, com provas materiais para convocar as pessoas. Não é CPI que convoca pessoas porque deu no jornal, não, porque saiu na rede social, não. É com coisa, existem coisas investigadas, investigação em andamentos, e a CPI se tornará um braço da Polícia Federal por causa da sua Constituição. E CPI tem poder de polícia e poder de justiça, e independe. Eles estão vilipendiando isso, mas uma CPI tem o mesmo poder do Supremo Tribunal Federal. O presidente da CPI com esse poder de justiça. Senador Maguinha, está bem? Está bem, graças a Deus, trabalhando muito e tal. Vamos chegar, com fé em Jesus. Quero vê-lo aqui novamente. E domingo na Paulista, o senhor vai estar lá, senador? Vou estar, sempre estive assim, só deixei de estar uma vez em Copacabana, estava operado, né? Aliás, peço oração a todos do Brasil, vou ter que operar de novo. Eles constataram que eu vou precisar fazer outra cirurgia na minha coluna, que já é um enxerto de titânio, e nesses próximos 15 dias eu vou ter que operar o joelho da perna esquerda, né? Então, assim, Deus me escolheu também para um monte de cirurgia, então eu já estou parecendo um robô com tanta prótese, né? Mas, e tem vivido, assim, os últimos 15 dias com muitas dores mesmo, tomando um remédio muito forte, tramal, para que eu possa ficar de pé. Mas Deus é grande, misericordioso, me escolheu para uma missão e ele tem cuidado de mim, mas eu vou ter que fazer essas cirurgias, mas vai estar bem. Mas na Paulista eu estarei, vou fazer a cirurgia depois da Paulista. Quero convocar o povo, é por justiça. É por justiça. E só o povo na rua é que vai impedir que eles ponham a mão em Jair Bolsonaro. Coisa que eu duvido muito, né? Mas é o povo na rua que vai impedir isso. Poder do povo na rua. Acho que depois da Paulista, eu tenho falado isso com o presidente Bolsonaro, já falei com o presidente, com o senador, com o seu senador, nunca será, com o nosso profeta dessa dispersão, Silas Malafaia. E é interessante que ele tem uma frase que ele diz: o profeta não foi chamado para agradar ninguém, o profeta foi chamado para falar a verdade. Então, se nós tivéssemos 10 Silas Malafaia nesse país, quem sabe 10 homens de Deus comprometidos e desamedrontados, a gente estaria vivendo um outro momento. Disse a eles o seguinte: vamos ter a Paulista, mas quem sabe depois liberar os estados, para que todos os estados façam, sabe, levem o povo para a rua em todo o Brasil, cada um no seu quadrado, levando o povo para a rua, porque só dessa maneira, com a força do povo, vai impedir que eles ponham a mão em Jair Bolsonaro, né? A gente já sabe que é uma coisa pessoal do Alexandre. Ele vai pegar essas narrativas, vai ficar tentando fazer coxa de retalho, né? Uma engrenagem que não se encaixa, é o encontro do nada com coisa nenhuma, sabe? O Gunei se mostrou um cara completamente perdido, um cara que tem um currículo. Eles agora vão ter Gilmar Palusa lá em Portugal. Gilmar Palusa é farra com dinheiro público, né? E os preletores são muito engraçados, né? As pessoas que vão falar sobre democracia e direito, né? Agora, o partido lá, o Partido Conservador, que é opressão ao sistema,
o Chega abre uma investigação pessoal deles, do partido, vão investigar os bens de Gilmar Mendes, a história de Gilmar Mendes em Portugal. Então, assim, pau que dá em Chico, dá em Francisco. A justiça de Deus pode tardar na nossa concepção humana, mas ela não falha, né? Então, hoje, o Gilmar comanda aqui no Brasil até o futebol, né? Exato. Então, assim, nós não podemos ficar refém de dois homens, né? De dois não, de mais ali, excetuando o Nunes e excetuando o André Mendonça, nós estamos vivendo aqui sob o jugo de 8 indivíduos, né? Eu não vou chamar de excelência, não. De 8 indivíduos, sabe? Que acham que tomaram conta do Brasil e eles mandam até no governo. O Lula é a rainha da Inglaterra, só fala besteira, sabe? Ele está senil, sabe? Completamente perdido. E esses caras estão comandando aí com 3, 4 que estão no governo do Lula, que são sabidos, né? São sabidos. Eles estão para além de inteligentes, eles são sabidos, né? Uhum. Eles entranharam, são os caras donos das empresas aqui no Brasil, tudo e tal. Bom, o cara cala-te boca, né? A gente sabe, e essas coisas escoam para a mão dessa gente. Dia do povo brasileiro, eu estava batendo boca ontem com o senador Jacques Wagner, não batendo boca, ele é líder de governo, ele tem que defender o governo, e eu estava dizendo que a menina que caiu lá do lado do vulcão, a Itamaraty não se mexeu, pô. A menina ficou 3 dias viva, no 4º dia morreu, né? Já tiraram ela de lá morta. Mas eles se mexeram rapidamente com o avião da FAB, eu dizia, para poder ir pegar a condenada do Peru, a esposa do presidente que está preso, e eles trouxeram para cá. Por que eles foram tão rápido buscar essa mulher? Porque ela é um arquivo vivo, porque ela foi presa na Lava Jato, no esquema da Odebrecht, com dinheiro roubado do BNDES. Mas eles trouxeram ela para cá. E agora? Agora a brasileira que caiu lá, comoveu todo o Brasil, a menina morreu depois de 3 dias, e eles não se movimentaram. Nós estamos vivendo num país antissemita, que faz uma campanha contra Israel, tá, dizia isso ao senador Jacques Wagner, porque ele é judeu. Pô, como é que você convive com um cara que ataca seu país, ataca seu povo, ataca seu sangue, suas origens? Davi Alcolumbre é judeu, porra. É judeu. E estão aí batendo palma para o Irã, batendo palma, né? Estão aí lamentando as mortes no Irã e não lamenta as mortes que acontecem em Israel. Nós somos Israel, o Israel de Deus, nós vamos continuar apoiando Israel. E eu dizia a eles, não, o presidente Lula não é antissemita. Veja, Vossa Excelência, que eu sou judeu e trabalho com ele. Você é judeu e trabalho com ele, porque você é esquerdista igual a ele. Ué, tá explicado. Está explicado. Sim. Você é do politicamente correto, senador Jacques Wagner. Por isso você está do lado dele. Eu acho que num momento como esse, que ele assa crianças que são seu sangue na frente dos pais, você deveria virar as costas para ele, mas não vai virar. Agora, dizer que ele não é antissemita, ligado a todas as ditaduras do Brasil, do mundo, isso aí é uma brincadeira. Senador, a gente já está em oração pelo senhor, pela plena recuperação pós-cirurgia, e domingo a gente se encontra na Paulista, senador. Povo do Brasil, na Paulista, domingo, por justiça, por anistia, e ir para a rua significa dizer para o Supremo Tribunal Federal que nós brasileiros não concordamos, nós brasileiros sabemos que Bolsonaro não cometeu nenhum crime e eleição sem Jair Bolsonaro é, no mínimo, uma grande covardia de um sistema que se armou. Eleição sem Jair Bolsonaro, que conta com... Veja bem, o país está polarizado, mentira. O país está dividido, mentira. Porque Jair Bolsonaro arrasta multidões. Lula faz evento fechado para os comissionados de esquerda irem à claque para bater palma. Sabe que dia Lula vai encher uma avenida, encher uma rua, Pitório? Sabe que dia? No dia de São Nunca. No dia que botarem perna nas urnas. Não, no dia que botarem perna nas urnas, elas começam a andar atrás dele. Entendeu? Fora disso, ele não vai encher lugar nenhum. Então não tem polarização nenhuma, pô. Obrigado por tudo aí. Eu que agradeço. Bom dia. Eu que agradeço, senador. Um beijo em todos aí na Maguinha também. Obrigado, senador Magno Malta, conversando conosco. Já tem. Valeu. Obrigado, senador. Tamo juntos.